Oi, gente, abraço para você que está sempre ligado aí do outro lado da tela. Nesse momento, começando o 7º episódio aqui do nosso Papo de Empreendedor. Esse podcast, você já sabe, para contar histórias de pessoas reais que empreenderam e chegaram ao sucesso, mas tem sempre aqueles temas que são muito importantes para a gente trazer aqui para você que está sempre ligado, já vai curtindo, compartilhando o nosso material. Antes de dar boas-vindas aqui para as nossas convidadas, eu quero agradecer nesse episódio as empresas que estão patrocinando o episódio. Agradecer aqui a HS Consórcios, também a Miriam Dantas, consultoria e terceirização de gestão financeira, Líder Colchões e Estofados. Alô, Renato, um abraço. Lema Gestão de Negócios, Leandro Sena, um abraço para você. Também agradecendo aqui o Luiz Henrique da Madeireira Trevo, que agora é material de construção também. Metalúrgica Impactos, do meu amigo Marcelo Melo. Alô, Marcelo, aquele abraço. Também para toda a equipe da Nanes Moda Fitness e Beachwear. Também com a gente nesse episódio, o Gil lá da New Vision Contabilidade. O Renato Xeregatti lá do Renato Jardinagem. Um abraço para toda a equipe. Um abraço também para toda a equipe da Rota das Finanças presentes e serão entrevistados. Gilberto e toda a galera lá do Sintracom, um abraço para todo mundo. Cleiton Trujillo, Trujillo Business, um abraço para todo mundo que está acompanhando. O Diego lá da Vivari Refrigeração e também recebendo aqui, ó, Brasita Pizza Delivery. Alô, Vinícius, aquele abraço. Eloacred Empréstimos Consignados, um abraço para toda a equipe e recebendo também a EPC Celulares. Alô, Júnior, aquele abraço para você. A EPC que está com Black Friday, hein? Aproveite! E também agradecendo a todo mundo que vai sempre curtindo e compartilhando o nosso material. Eu quero já dar boas-vindas aqui para ele, Franklin Vieira. Luciano, seja bem-vindo. Mais um episódio, hein? O 7º episódio. E a gente trouxe aqui a primeira presença feminina em dupla, para a gente contar histórias e orientar você que está sempre ligado aqui no nosso Papo de Empreendedor, recebendo elas aqui da Rota das Finanças. Eu já quero dar boas-vindas aqui para Tâmara Campos. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com Tâmara, vocês. Obrigada pelo convite. Acredito que vai ser uma conversa aqui muito gostosa. Um abraço também, seja bem-vinda aqui a Miriam Dantas. É um prazer, Miriam. Prazer é todo meu. E um prazer maior ainda em sabermos que nós somos as primeiras mulheres. São as primeiras, abrindo o caminho. E é um tema muito interessante, né? Que é o empreendedorismo. É um estigma muito forte aí para... Acho que é tendência. Tem muita gente querendo empreender, querendo saber como faz para empreender. E hoje a gente vai falar de educação financeira e também de consultoria financeira. Isso. Franklin, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Eu vou fazer Luciano. aquela primeira pergunta, né, que a gente sempre faz. Quem é a Tâmara Campos? Tâmara Campos é uma sonhadora, uma apaixonada por finanças desde os 3 anos de idade. Tem uma história que eu gosto de contar que foi com 3 anos de idade que eu descobri que eu era pobre. Então aí começou a minha história com dinheiro. Então eu decidi que eu não seria pobre. Não por questão do dinheiro, mas porque eu entendi que o dinheiro poderia me permitir. Sim. Sou casada com o Thiago, que está sempre me esperando quando eu retorno. E estamos aí para ajudar, para auxiliar pessoas a entender sobre dinheiro. E eu repito a pergunta, então, para Miriam Dantas. Quem é você, Miriam? Eu sou a Miriam Dantas, trabalho com financeiro desde o meu primeiro emprego formal, aos 17, 18 anos, eu já trabalho com finanças. Sou aqui da cidade vizinha, Álvares Machado, nascida e criada em Álvares Machado. Mãe do Gabriel, do Bruno e da Beatriz. E sou apaixonada por ajudar os empreendedores a organizarem as suas empresas, a terem uma gestão eficiente. Legal. E para começar, então, eu acho que eu vou perguntar para as duas, né? Qual foi o momento em que vocês perceberam que precisavam ajudar pessoas a se relacionarem melhor com o dinheiro? De acordo com algumas pesquisas, o maior índice de separação de relacionamento é por conta de dinheiro. Um dos maiores índices de suicídio é por conta de dinheiro. E eu, desde muito cedo, aprendi a me relacionar com as finanças. E eu falei, por que não? Por que não auxiliar e ajudar pessoas a se relacionar com o dinheiro? Então, eu fiz uma formação em coach, voltado para PNL. Fiz também um MBA de finanças pessoais e familiar.
E neste momento eu falei, eu posso auxiliar, eu posso levar essa educação financeira. E em 2020 eu iniciei essa jornada. E eu acredito que eu tenho colhido muitos frutos, né? Pessoas têm colhido frutos com relação à educação financeira. Casamentos sendo restaurados, Sim. né? E pessoas saindo do sufoco financeiro mesmo. Olha, interessante a sua resposta, porque você começou a trilhar esse caminho em 2020. Quer dizer que você foi antes da pandemia? Na pandemia, Na pandemia? já tinha o sonho, já tinha o desejo, estava desenhando, mas em 2020 foi que eu tomei a iniciativa mesmo de iniciar. Foi abril de 2020. Maravilha. Eu repito a pergunta para você, Miriam. Você sabe que a gente sempre brinca que a gente se completa, né? Porque o empresário, para ele cuidar do dinheiro da empresa, ele também precisa cuidar do dinheiro dele. Sim. E o dinheiro vem muito do emocional, né? E eu sempre tive esse interesse em ajudar empresas, porque eu sempre trabalhei nas empresas e eu via a dificuldade. E com o tempo eu fui percebendo que tinha empresas que, por causa da desorganização, estavam sendo abandonadas, estavam quebrando, estavam o empresário desistindo Sim. pela falta de uma gestão financeira. E aí você vai para o Sebrae, você vai vendo a estatística de empresas que fecham por falta de gestão financeira, e isso foi me dando um desejo muito grande de ajudar nesse sentido. Então, assim, eu no CLT eu ainda já comecei, quando eu ainda era CLT, eu ainda já comecei ajudando algumas empresas, como renda extra, Sim. ajudando algumas empresas a fazer a gestão financeira, né? E hoje eu também sou consultora do Sebrae. Então eu vejo mesmo? todos os dias, eu estou ali em contato com pessoas que querem salvar a sua empresa. E isso para mim é muito gratificante, poder ajudá-las. Que bacana. Franklin, você quer fazer uma primeira pergunta? Sim, para Tâmara. Tâmara, o dinheiro já te machucou em algum momento da sua vida? Para que você tomasse essa atitude de ser uma Ou foi educadora só financeira? esse insight aos 3 anos de perceber Na que você... verdade, vou contar a história aqui. Eu sempre conto nas palestras que eu tinha 3 anos. Sabe aquela criança pra frente? Sim. Era eu. E eu ia sempre de tênis pra escola e meu tênis rasgou no parquinho. E minha mãe, no outro dia, eu cheguei e falei assim, mãe, meu tênis rasgou, eu quero ir de tênis. Ela, não, filha, não tem como você ir de tênis, você vai de chinelinho. Falei, não, mãe, eu vou de tênis. Ela falou, não, filha, você vai de chinelo. E aí eu comecei a chorar. E ela falou assim, quero ir de tênis. Ela falou, eu não tenho dinheiro, né? Então, aí eu falei, poxa, quem não tem dinheiro é pobre. Então, naquele momento, mas eu não peguei como vítima, né? Eu sou filha de pais de classe média e eu não peguei como uma tristeza. Mas eu falei, não, o que eu tenho que fazer para não ser pobre? Para eu poder comprar o meu tênis, para eu poder ter o poder aquisitivo. Então, eu vejo assim, esse foi o meu maior insight. E desde então, eu sempre consegui organizar dentro daquilo que eu desejo. Se eu tenho um sonho grande, eu vou fazer ele caber dentro do meu planejamento. Ou meu planejamento caber dentro do meu sonho. Eu sempre falo nos atendimentos, tudo é possível, Sim. desde que haja planejamento. Então, eu sempre penso dessa forma. E desde então, o dinheiro não me machucou mais, que eu aprendi a ver dessa forma, desde muito cedo. Obrigado. Entendi. Agora, me chamou a atenção aí, porque a próxima pergunta você já respondeu, porque é se você tem alguma memória infantil ligada ao dinheiro. A gente já percebeu que sim, né? Agora, relacionada a essa memória aí, com relação ao dinheiro, né, aos 3 anos, na sua resposta me chamou a atenção, porque antes de ensinar outras pessoas, o que você precisou aprender sobre você mesma? Que tudo é possível, eu não limito meus sonhos, tudo é possível de verdade. Então, eu sonhei com a minha casa, eu tenho a casa que eu sonhei. Para alguns pode ser pouco, para alguns pode ser muito. Sim. Então, assim, o carro que eu sonhei, tudo da forma que eu sonhei. Então, eu sonhei e planejei. Sim. Então, aconteceu. Então, eu não sei fazer de outra forma, eu sempre faço um planejamento. Então, eu sempre começo o planejamento financeiro falando de metas. Porque se a gente não sabe, né, aquela frase muito clichê, mas ela é muito real. Se eu não sei para onde estou indo, qualquer caminho serve. É uma frase do filme do Alice nos Países das Maravilhas. Sim. Então, ela vai dar o norte. Então, eu sempre começo com sonhos e metas. Então, eu transformo o meu sonho em meta e começo a executar. Pedacinho por pedacinho até que ele aconteça.
Agora, só para pegar o gancho aqui, a Tâmara Campos, Certo. educadora financeira. Ela é também educadora financeira em casa? É aquele, mãe, você não tá no trabalho, mãe. Você tá sempre corrigindo alguém ali em casa ou na família? Hoje não mais corrigindo, É. mas no começo sim. Hoje as pessoas já chegam até mim para pedir opinião. Eu tenho sobrinhos, eles antes de tomar uma decisão financeira, eles sempre perguntam. Eu sempre me coloco à disposição. Sim. Na minha casa sou eu que faço o planejamento financeiro e isso é muito tranquilo com o Thiago. Então a gente tem um grupo, ele já manda, eu faço o controle. Eu gosto muito de fazer no caderno. Eu ensino os meus clientes a fazer no caderno. Tem gente que ama planilha, depois vai para a planilha, porque o escrever, na neurociência, né, ele vem, antropologicamente falando, o escrever vem antes do digitar. Então, o nosso cérebro, ele precisa deste comando. Então, eu me localizo melhor no escrevendo. Então, hoje, eles já perguntam para mim. Então, eu não preciso corrigir. Então, eles já chegam e perguntam. Sim. Franklin, tem alguma pergunta para Miriam? Vamos lá, Miriam. Sobre empresa, né? O que mudou na sua vida quando você percebeu o número, os números, né, que contam as histórias das empresas? Olha, eu tenho visto todos os dias esses números, tanto que esses números contam histórias de empresa e histórias de pessoas, né? Eu vejo pessoas que choram durante uma consultoria como se fosse, eu falo, no fundo é quase que uma terapia, porque a pessoa chega mesmo desesperada. Às vezes marca uma consultoria desesperada. Eu preciso de um rumo, você acha mesmo que é melhor eu desistir? E não é por aí, entendeu? Então, assim, eu vejo nesses números as histórias de cada um deles, o sucesso, o fracasso, como sair do fracasso e chegar ao sucesso. E eu gosto muito disso, eu adoro acompanhar essa trajetória. Às vezes, mesmo clientes assim que fazem uma consultoria, eu gosto de encontrar depois para saber se está fazendo tudo direitinho, porque às vezes passa um tempo, né? Sim. Porque é muito interessante você ver como que as pessoas mudam, como o humor muda. Eu até brinco que às vezes eu vou fazer um print ou tirar uma foto de uma consultoria, eu falo, vou fazer isso no final. Porque quando vocês chegam até mim, normalmente chegam com aquele semblante muito triste. Sim. E depois ali da consultoria, que eu vou dando as dicas, eu vou explicando, eles vão vendo que existe uma saída, que não está tudo perdido. E mudam o semblante, sabe? Fica tudo mais leve. E isso para mim é gratificante, muito né? gratificante. Eu acredito que, lembrando de você agora, a gente fez uma consultoria faz uns 4 meses atrás pelo Sebrae, que o Sebrae indicou você, e você fez uma análise da empresa da minha esposa, que é da Nanis. Quando você me falou isso, eu fiquei pensando aqui, eu falei, Eu tava- tô achando que eu atendi ele. Ela fez um diagnóstico lá da nossa empresa lá. O diagnóstico empresarial do Da Nanis Sebrae. Mods, Isso. Legal, gente. Esse é o 7º episódio aqui do nosso Papo de Empreendedor. Quero agradecer mais uma vez as empresas que estão patrocinando esse 7º episódio. Um abraço para o Renato Xeregatti, lá do Renato Jardinagem, hein? Também um abraço para as meninas da Rota das Finanças. Se precisar, é só procurar, hein? Gilberto e toda a equipe lá do Sintracom. Um abraço para todo mundo aí. Também o Cleiton Trujillo, da Trujillo Business. Um abraço, Cleiton. O nosso Diego lá da Vivari Refrigeração também, um abraço para toda a equipe. O Vinícius te esperando lá na Brasília, tem pizza delivery, é só ligar e pedir. Eloacred, empréstimos consignados, um abraço para toda a equipe também. EPC Celulares, alô Júnior, tá com Black Friday, hein? Chegou a hora de você trocar o seu celular, olha lá, 50%. Um abraço também para toda a equipe da HS Consórcios, o Marcos Bepo e também... Abraço aqui para Miriam Dantas, consultoria e terceirização, tá por aqui. O Renato da Líder Colchões e Estofados também. Alô, Renato! O Leandro Sena lá da Lema Gestão de Negócios. Quero agradecer também o Luiz Henrique da Madeireira Trevo, que fica indo pro Ana Jacinta, não tem como errar, hein? O Marcelo Melo lá da Metalúrgica Impactos. Tire os seus projetos do papel com a Metalúrgica Impactos. Nanis Moda Fitness e Beachwear. Um abraço também para o Gil, lá da New Vision Contabilidade. Essas são as empresas que apoiam este 7º episódio. Estamos recebendo aqui elas da Rota das Finanças. Me chamou muita atenção aí na resposta
da Miriam e também na sua. Eu lembrei qual é a pergunta que eu ia fazer para você, que eu acabei substituindo na sua primeira fala. Que, né, eu perguntei se a Miriam, educadora, também era assim em casa, mas Tâmara. por quê? Aliás, a Tâmara, né? Eu perguntei para você se a Tâmara Campos era a educadora financeira em casa e no trabalho, você respondeu, mas eu queria saber de você por que que o dinheiro mexe tanto com as nossas emoções. Acho que ela também pode responder, né? Na verdade, nós temos o sistema 1 e o É. sistema 2. Eu costumo dizer que o sistema 1 é como se fosse o anjinho, o capetinha, e o sistema 2, o anjinho. Acho que eu já vi um vídeo seu assim. Aí o sistema 1, vai lá, gasta. Então ele é impulsivo, ele vai lá, faz você fazer loucuras. E o sistema 2, olha, cuidado, olha o seu planejamento financeiro. Então isso é real, ele existe dentro da gente. Então a neurociência fala que é o sistema 1 e o sistema 2. Então por isso que é tão emocional, porque é uma guerra interna. Então a gente fica com essa guerra interna o tempo todo. Escolher fazer um planejamento e realizar. Por isso que eu falo, para você trazer o seu dinheiro de forma mais racional do que emocional, Sim, é importante usar o planejamento. Sim. verdade. Agora, complementando, eu vi o brilho no seu olhar em pensar que, de repente, seria bom lá na frente encontrar, né, uma pessoa que você deu lá uma mentoria. Qual foi o caso mais emocionante de transformação financeira que você já acompanhou, Miriam? Olha, não faz muito tempo que eu estou acompanhando uma empresa É. que começou pela oportunidade, tá? É uma pessoa muito conhecida na cidade, ela é uma ótima cozinheira, mas Sim. ela vendia um produto com um preço que ela viu no concorrente Sim, e nunca calculou exatamente o custo do produto dela para ver se aquele preço realmente estava adequado para a situação dela. sim, E foi muito interessante fazer esse trabalho, muito interessante, de ver, nós validamos o preço e depois ela poder fazer novos produtos e a gente poder precificar junto. sim. É o tipo de pessoa que quando vai para a cozinha e inventa um produto novo, me liga assim, 11 horas da noite e fala assim, eu estou te passando a ficha técnica, mas e você calcula esse preço que eu só vou pôr no mercado quando a gente conversar sobre isso. Sim. E isso, para mim, é muito importante. Ver isso, ver que a pessoa está crescendo e está crescendo, agora está crescendo de uma maneira organizada, ordenada. Alguns produtos nós tivemos que mexer no preço, Sim. né? Outros, não, ela gostaria de deixar assim mesmo. Então, ok, mas a gente tem já um planejamento para quando nós vamos ter que mexer nesses preços, né? Então, assim, é muito interessante, tá vendo? Tô acompanhando essa trajetória, sabe? Fazendo planejamento, quando vamos mexer na precificação novamente, Sim. trabalhando o fluxo de caixa. Hoje ela sabe quanto que é o custo fixo que ela não sabia até um tempo atrás, quanto que ela precisava. Hoje nós calculamos o ponto de equilíbrio, ela sabe que ela não pode faturar menos que aquilo. Sim. Então, assim, essa história eu estou acompanhando ainda, já tem cerca de um ano, e é muito legal. Cada passo eu estou junto e eu estou acompanhando, e é muito legal. E tem 3 pontos que são muito ali um atrás do outro, né? Que é o fluxo de caixa, o lucro e a precificação que ele havia perguntado, né? E é fácil de se chegar a uma precificação, né? Não é difícil precificar, não é difícil. Mas para você precificar, você precisa ter uma organização financeira. Não basta você apenas saber quanto custou aquele produto que você vai revender. Tem muita coisa por trás disso que você precisa para precificar corretamente. Então, você precisa conhecer todos os seus custos fixos, você precisa conhecer os seus custos variáveis, você precisa conhecer os impostos que estão ali envolvidos ali. Então, não é difícil. O encargo trabalhista também, né? Encargos trabalhistas, não é difícil. Porém, são muitos detalhes, e você não pode deixar nenhum para trás, É. porque senão você pode errar na precificação. E
um primeiro passo para você ter todos esses dados que eu estou falando aqui é você ter um fluxo de caixa, manter ele atualizado, ter os lançamentos lançados corretamente, ter as categorias corretas, cada lançamento ali ter a sua categoria. É a melhor maneira para você conhecer a sua empresa e, a partir daí, a precificação correta é um pulo. Né? Agora, quem está se aventurando aí no empreendedorismo, está abrindo uma empresa e precisa de um norte sobre esses temas, como que as pessoas conseguem te achar, Miriam? Olha, no Instagram, lá tem meu telefone também, mas no Instagram é só me procurar lá, é Miriam Dantas. Nossa, falhou completamente o meu Instagram. Mas ela vai lembrar, né? Daqui a pouquinho aparece aqui. Então, pelo Instagram, você pode achar a Miriam Dantas e sanar todas as suas dúvidas, fora, né, a sua consultoria lá pelo Sebrae. Isso é muito importante, você que está sempre acompanhando aqui o Papo de Empreendedor, acompanhando os episódios completos, os cortes, a gente vai colocar para você, né, na descrição aqui para você, o caminho correto para você achar, então, a Miriam Dantas, para você fazer a sua consultoria, para você que está começando a empreender agora, sucesso para você, e nada melhor do que aceitar aí a consultoria financeira da Miriam Dantas. Franklin, quer fazer mais uma pergunta? Vamos lá, Tâmara. O que você acha que impede as pessoas de mudarem coração ou a forma delas mudar para ter um controle melhor financeiro? Primeiro, falta de conhecimento. A nossa geração, né, não teve educação financeira. Agora é lei ter educação financeira nas escolas. Mas até que isso chegue a dar frutos, leva um tempo. Então, o primeiro passo, acredito que é a educação, conhecimento. Buscar o conhecimento. Porque o que as pessoas falam, empreendedores, geralmente, amo vender, mas não gosto de cuidar das finanças, não tenho dom de cuidar das finanças. Amo viajar. Mas esse negócio de fazer cálculo, de planejamento, não é comigo. Eu passo cartão e tá tudo certo, depois eu vejo o que eu faço. Então, eu vejo que é medo de encarar e falta de conhecimento. Cultura familiar também? Cultura familiar. Quem não conhece aquela pessoa que ganha pouco e faz muito? Todo mundo conhece. Sim. Então, eu vejo que tem essa questão cultural. Igual nos Estados Unidos, que é uma nação muito antiga, né? Nós somos novinhos, né? Perto dos Estados Unidos. Sim. As crianças têm a cultura de saber investir. Aprende na escola, empreendedorismo, investimento. Então, a criança com 16 anos, ela já tem uma carteira de ações. Então, isso aqui ainda é longe da nossa realidade, da realidade da cultura familiar aqui no Brasil. Mas eu acredito que com a educação, nós vamos chegar No Brasil, acho que a gente aprende a gastar primeiro, né? Primeiro a gastar, impressionar, Sim. né? Comprar uma casa para impressionar, comprar um carro para impressionar, Sim. trabalhar num serviço que nem gosta tanto para impressionar, e aí esse serviço tem que trabalhar, não pode sair, porque tem que pagar as contas do carro, da casa. Então, nós temos que reverter essa situação, né? Então, Sim. trabalhar até que se faça um dinheiro, para que se pague e você possa trabalhar com aquilo que você deseja, né? Essa educação financeira aí, Tâmara, é igual o Luciano falou, né? Que é onde as pessoas podem te encontrar além do Instagram, né? Você pode falar o Instagram depois do telefone também, pra gente? Instagram, Rota das Finanças, o telefone 18, né? 996-816667. Estou também lá no LinkedIn, Tâmara Campos. E lá no Instagram, se clicar no link, já cai direto no WhatsApp. Pode me acessar, falar comigo. Estou à disposição. Acredito que a Miriam também. Sim. Nós temos um projeto para ajudar também empreendedores pequenos, médios. Então, a gente tem um projeto que chama Quem é Você Dentro do Seu CNPJ. Sim. Então, a Miriam trabalha toda essa questão para trabalha a precificação, que foi falado aqui, trabalha a questão do lucro, né? De quem que é o lucro, que é uma dúvida sempre. O Prolabore, como chegar nele. Aí, na hora que chega o Prolabore, a gente saber como trabalhar dentro das finanças pessoais. Então, é um trabalho legal que a gente tem desenvolvido aí há um ano. Está sendo bem bacana, a gente tem colhido frutos desse trabalho. Está sendo muito gratificante. Agora, me surgiu uma pergunta aqui, né, para as duas. O tema empreendedorismo, ele não é tão novo. As pessoas já empreendem há muito tempo. Mas por que de um tempo para cá, eu não sei se propriamente se um pouco antes da pandemia,
eu acho que já nessa última década ele já é um tema bem forte, né, do empreendedorismo. Porque às vezes as pessoas não entendem o que é empreender, né? Eu já penso que você já conseguir de manhã servir um café para uma outra pessoa, você já está empreendendo. Tem várias formas de empreender. Sim. Agora, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando é relacionado a finanças, alguém que foi entrevistado aqui é do gênero que a gente possa perguntar. A gente tem um fenômeno hoje em dia que muita gente não quer mais trabalhar CLT. Eu mesmo fui CLT até 2018, depois não mais. Mas não que eu não queira, não é isso. É que a vida foi me proporcionando essa forma de continuar. Mas eu percebo que tem gente que não quer ser mais CLT de jeito nenhum. Isso é uma sede tão grande de empreender, né? Porque tem gente que não consegue mais cumprir. Falar, eu não consigo ir trabalhar 8 horas da manhã e ficar até às 6 preso. Será que todo mundo está com esse senso de que eu posso muito mais do que ser um funcionário numa empresa? E você acha que isso tem... a internet também, de um tempo para cá, ela tem colaborado para as pessoas acharem que elas não precisam mais trabalhar numa empresa? Eu acredito que, assim, na verdade, empreender, na minha concepção, é resolver conflitos, resolver problemas. Então, existe o empreendedor, que está na moda, que é empreender fora do CLT, e existe o empreendedor que empreende dentro de outro CNPJ. Então, mesmo a pessoa sendo CLT, ela pode empreender. Então, eu vejo que é resolver problemas, resolver conflitos, é a questão de empreender. E eu vejo que pós-pandemia, toda vez que se sofre, né, uma grande mudança, uma grande guerra, foi quando dá os grandes booms. Então, eu vejo que ficar em casa, as pessoas descobriram que pode mais, que pode sim empreender. Hoje eu trabalho híbrido, eu também sou CLT e também trabalho empreendendo. E eu vejo que cada vez mais as pessoas buscam qualidade de vida pós-pandemia. Então eu vejo que isso ajudou e com a internet acelerou. Então eu vejo dessa forma. Sim. Miriam, o que você vê? Eu vejo principalmente nas mulheres essa necessidade de empreender para ter um pouco de autonomia sobre o seu tempo para cuidar da família. E isso, quando despertou nas mulheres que isso era possível, e todos nós temos um dom, então cada um foi explorando o seu dom. Sim. E empreendendo, buscando uma oportunidade. Eu sei fazer bolo de pote, então eu vou trabalhar com isso. Eu sei vender roupa, sei vender, então eu vou vender roupa, vou fazer, né? Então, assim, principalmente entre as mulheres, eu acho que isso foi crescendo porque elas foram vendo que é uma oportunidade para você conseguir gerir seu tempo, a casa, filho, mas também tem que tomar muito cuidado, porque nessa visão de conseguir gerir seu tempo, você pode cair numa armadilha e na hora que você vê, você está trabalhando 15 horas por dia, né? Sim. Então tem que ser tudo muito, muito bem gerido, assim como o dinheiro, o tempo, para empreender, para que tudo possa ser conduzido aí em paz, né? Tendo uma harmonia entre tudo, né? Mas eu acho que realmente da pandemia para cá surgiu mais ficou mais essa palavra empreender, mas eu que estou mais converso com muitas mulheres, eu vejo que realmente foi por oportunidade, uma oportunidade de poder fazer uma renda sem precisar deixar a casa, família de lado. É que a mulher também acabou vendo que ela tem um potencial, né? Nós homens reconhecemos isso, porque a mulher consegue cuidar da casa, dos filhos, do homem, se colocar para cuidar, ele já não dá conta, mas a mulher já consegue fazer tudo isso, né? Por isso esse é o diferencial da mulher, né? Sim. Consegue fazer mais que uma coisa. Nós conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A mulher consegue né? ser dona de casa, consegue trabalhar, Gerir as finanças. Gerir as finanças. É o diferencial da mulher. É isso a gente aí. tem que reconhecer, né, Luciano? E falando, você tocou no assunto de dons, né? Biblicamente, dizem que temos mais de 400 dons.
É claro que ninguém vai testar todos, né? Mas eu acho que depois, até um pouquinho antes, pela situação econômica do país, mas depois da pandemia, assim, eu tenho quase que uma certeza que tem gente aí que descobriu mais uns 5, 6 dons, né? Sim, Para tentar, porque eu vejo que hoje em dia, na cabeça das pessoas, não podemos ter mais só uma renda. Temos que ter 2 ou 3. sim. E não é só porque é daquela questão de, se o plano A der errado, tem o B, tem o C. Não, acho que é uma questão financeira, né? Segurança. Segurança, qualidade de vida. É. Se você não tiver mais do que uma renda, fica muito complicado, né? Toda pessoa muito bem sucedida financeiramente, a gente pode observar, ela sempre é multirendas. Ela nunca é só uma renda. É, né? Então, realmente, é um exemplo aí pra gente, né? Um conselho. Então, sempre focar. O que eu posso vender mais produtos, ter uma outra, igual hoje. As empreendedoras já estão focando para o digital também, ter o online, né, vender mentorias. Então, sempre dá para ter braços no seu negócio, Sim. né? Sim. E o que a gente vê muito hoje em dia, quando a gente para no sinaleiro, é que todo sinaleiro tem 2 ou 3 pessoas vendendo, empreendendo de alguma forma, Sim, né? Eu não gosto de dizer que na sua maioria elas estão ali tentando sobreviver. Algumas podem até achar que seja isso, mas não é. Porque, assim, você entende de atendimento ao público, de algumas estratégias de venda, porque para você fazer uma consultoria financeira e para você educar financeiramente uma pessoa, a gente tem que entender que não é uma venda, mas a gente tem que entender dos mecanismos de venda para a gente tentar orientar algumas pessoas. Embora tem pessoas que eu vejo que falam, eu não sou um bom vendedor. Mas cada um tem um tipo de técnica para vender, né? Tem aquele que fala, você vai pela amizade e conquista o cliente, depois acaba, né? Tem várias técnicas para se vender. Então, eu vejo que assim no sinaleiro tem pessoas que acham que estão ali só para sobreviver, mas se você deixar a pessoa apresentar o produto dela, né? Tentar vender o peixe dela, você que entende um pouco, você percebe que elas não estão ali tentando sobreviver. É que elas não tinham coragem de repente, desenvolver esse lado delas. sim, E com a necessidade acabaram desenvolvendo. Mas é um fenômeno que vem crescendo ainda, né? isso. O Pelos Rick, sinaleiros da vida. o Rick, aquele vendedor de água no Rio de Janeiro, desculpa, ele ganhou visibilidade fazendo um vídeo explicando como uma pessoa, pegando R$ 50 emprestado, poderia fazer o dinheiro. E hoje Sim. ele virou palestrante, virou Isso. mentor, Eu assisto vende ele. livro. Então eu vejo que é mais estratégia do que o que você está vendendo. Sim. Então ele ali com a água, né, uma simples garrafa de água, ele pôde agregar tanto valor que ele chegou onde ele está. Então eu acredito que depois desse fenômeno, que foi o Rick, as pessoas começaram a valorizar, falar, poxa, eu posso montar uma estratégia. Então se ela tá ali no sinal e consegue vender uma água por cada sinal, quanto ela não vai ganhar? É verdade. Sabe o que eu vi interessante esses dias? Foi o rapaz me ofereceu balas fine, né? Olha a propaganda, hein? E tava lá assim, como o sinaleiro é muito rápido e eles que estão ali, eles sabem quantos segundos demora, né? Porque tem alguns sinaleiros que não marcam segundos. Ele já deixa lá o Pix da confiança. Aí a minha filha, pai, você tá levando, mas você vai fazer o Pix? Eu falei assim, eu vou porque eu já fiz isso. Já vendi produtos na rua. Então, jamais eu pegaria um produto para não fazer o Pix. Mas eu achei interessante porque mexe muito com o emocional da pessoa que, no primeiro momento, quer ajudar. Ela nunca vai pensar, eu não vou fazer o Pix. Quem que não quer ser confiante? Né? Exatamente. Ele pode confiar em mim. Né? Então, é uma estratégia que ele teve. Confiável, né? Quem não quer ser confiável. É uma estratégia que ele teve. E vi também na internet ontem, acho que lá em Minas Gerais ou São Paulo, agora não me lembro, um rapaz que está vendendo chá numa jaqueta, cheia de bolsinhas assim, cheia de chá. Ele chega com um copo no carro assim, e caldo de galinha, chá de... É um negócio bem interessante, porque a pessoa que fica parada no trânsito muito tempo, aquilo ali vai revigorar a pessoa. E ele vende lá também no Pix da confiança. Então, é questão de estratégia, né, que o brasileiro, né, o brasileiro é muito inteligente, há quem diga que quando quer, né? Não, Mas é muito inteligente nas suas estratégias
e de repente, né, por conta que ele acha que às vezes nem é tanto a necessidade, mas por conta da situação, ele acaba desenvolvendo, né, algumas estratégias que eles achavam que não tinham, né? Eu tô comentando isso aqui porque o assunto Sim, pede, estamos falando de estratégia, né, de sim. educação financeira, consultoria e por aí vai. Franklin, qual a sua pergunta? Vamos lá, Tâmara. Qual o maior ato de amor que você vê de alguém pelas suas finanças? O que você pode falar pra gente? Se encontrar semanalmente com elas. Então, o que que eu ensino? Se não tem um olhar, não tem crescimento. Então, eu vou fazer meu planejamento financeiro e eu vou visitá-lo uma vez por semana. Vou olhar, vou gerir semanalmente. Então, eu acredito que esse é o maior ato de amor. Então, é dedicar o seu tempo, sua dedicação. Não tem como não dar certo fazendo isso. Não tem. Não conheço ninguém que fez isso e não deu certo. E você tem clientes hoje que você pode dar aí como exemplo pra gente, que conseguiu superar tudo isso, que tem segue os seus passos aí, né? Sua Sim, orientação? tem um que me chamou muita atenção, que demorou 1 ano nosso trabalho. Porque ele, na verdade, é um casal, tinham contas e tinha medo de olhar. Achava que estava tudo muito grande, tudo muito que Que não tinha jeito. tinha perdido o controle, não tinha um jeito, não tinha como fazer. E foi um trabalho ali de formiguinha, vamos planejar o hoje, organizar o passado para a gente começar a sonhar para o futuro. Foi, hoje está organizado o presente, estão usufruindo, projetando o futuro e conseguiu quitar as dívidas do passado. Então isso foi muito gratificante, foi um trabalho aí de 1 ano, se encontrando mensalmente, com cuidado ali, olhando para as finanças semanalmente, gerindo as finanças e deu certo. No Está seu caso dando também, certo. Miriam, você tem algum empreendedor que estava no fundo do poço, né? E hoje conseguiu reverter toda a situação? Olha, são vários casos, né, Sim, que vão mas um passando, que... porque as pessoas começam a empreender por necessidade ou por oportunidade. Sim, Em ambos os casos, ela não entende de organização financeira, é a última coisa que ela pensa, sim. né? Então, quando a pessoa chega na consultoria, como eu já disse, chega até triste, abalada, porque, poxa, começou por oportunidade, eu vi ali que era uma oportunidade de vender isso agora, nesse momento, mas não vai. Não... E aí, quando você mostra o caminho, né? Então, assim, eu tenho vários casos de ver que a pessoa depois vai mostrando aquela planilha preenchida, que ela vai podendo ter um planejamento para a empresa, que faz uma meta, assim como faz No pessoal, Pessoal, também fazer essa meta para a empresa, né? sim. Então, assim, nesse tempo de consultoria, eu tenho vários casos assim. Mas eu acho que o que mais o caso que mais tem me chamado a atenção mesmo é isso que eu falei para vocês aí que eu estou acompanhando a precificação. É o que mais tem me chamado a atenção, porque eu tenho visto o faturamento aumentando, com a organização, eles enxergando, e eles estarem contentes de poder falar assim, olha, agora a próxima meta é essa, sabe? Esse daí é o que mais tem me chamado a atenção. Mas na consultoria, normalmente a gente vê isso. Sim. E é muito legal ver depois uma planilha preenchida, uma pessoa que nunca fez um fluxo de caixa. E de repente pode te mostrar e falar assim, olha, a partir daquilo que você me ensinou, tá aqui. Hoje eu já sei. E eu já sei eu já sei quem nós somos, já sei quem é a minha empresa, porque até então eu não sabia. E eu já sei até onde eu posso ir, qual o próximo passo. É gratificante, né? Demais. Bom, você está acompanhando com a gente aqui o nosso Papo de Empreendedor, 7º episódio, recebendo elas aqui da Rota das Finanças. Vocês podem encontrá-las aí nas redes sociais. Quero agradecer mais uma vez os patrocinadores desse 7º episódio. Um abraço para o Marcelo Melo, lá da Metalúrgica Impactos, Nanis Moda Fitness e Beachwear, um abraço para a Érica, o Gil, lá da New Vision Contabilidade, um abraço para toda a equipe, o Renato Jardinagem também, um abraço, Renato Xeregatti, as meninas aqui da Rota das Finanças, presentes,
Também o Gilberto e toda a equipe lá do Sintracom. Um abraço para todo mundo aí. Também o Cleiton Trujillo da Trujillo Business. Um abraço também aqui para o Diego lá da Vivare Refrigeração. E também abraçando aqui o Vinícius lá da Brasita Pizza Delivery. É só pedir a sua aí, hein? Também toda a equipe lá da Eloá Cred, empréstimos consignados. E também o Júnior lá da EPC Celular. Chegou a hora de você trocar o seu celular, hein? Porque Black Friday com até 50% é lá na EPC. Um abraço também para o Marcos Bepo lá da HS Consórcio e também o Leandro Sena. A Miriam Dantas está por aqui também, a consultoria, terceirização. O Renato da Líder Colchões e Estofados. Também o Leandro lá da Lema Gestão de Negócios. E também vai aparecer aqui ele, Luiz Henrique da Madeireira Trevo. Um abraço para todos os nossos patrocinadores. E você também pode ser um patrocinador. E dizendo que o Papo de Empreendedor a gente criou para contar a história de pessoas reais que empreenderam e chegaram ao sucesso. Por quê? Para inspirar você que está do outro lado da tela. Quem sabe em algum episódio você pode estar aqui também contando a sua história e inspirando pessoas também através do nosso canal do YouTube e também do Instagram. Franklin, mais uma pergunta? Vamos lá. Eu tinha aquela diferença que eu perguntei para vocês de educadora e consultora, né? Se você puder explicar educadora financeira e consultora financeira para o público que está assistindo aí entender. Sim. Eu coloquei esse título porque, como eu disse, desde muito cedo eu amo o assunto finanças e eu participava das palestras, ia em workshop, não era tão acessível como é hoje na internet. Sempre temas muito complicados, assuntos muito complicados. E eu entendi que era possível simplificar, que educação financeira é para todos. Então, por isso eu coloquei educadora financeira, porque eu acredito que com a educação, como falamos no começo, nós podemos mudar a realidade pessoal, a realidade dentro da nossa família e a realidade do nosso Brasil. Parabéns. A consultoria, ela realmente vem trazer para o empreendedor um conhecimento financeiro, tá? Porque, como eu disse agora há pouco, começa a empreender, mas não tem conhecimento de financeiro, de um controle financeiro, de organização financeira, de gestão financeira, não tem conhecimento nenhum. Então, com a consultoria, eu quero levar isso para o empreendedor. Como fazer um fluxo de caixa, como precificar, como calcular o seu Prolabore. Sim. E também ser fiel a esse Prolabore, porque esses pequenos assaltos diários na conta da empresa é um dos fatores que desestabilizam o caixa da empresa. Então, a fixar um Prolabore. Então, todos esses são assuntos que são desenvolvidos durante uma consultoria, para que ele seja capaz de gerir financeiramente a sua própria empresa. Eu lembro que você comentou do Prolabore para mim naquele diagnóstico que você fez, né, da empresa, que um exemplo, eu posso fazer um Prolabore de 5, 10 mil, só que nisso aí vai implementar nas precificações, vai ter mudanças, né? Exatamente, porque o Prolabore, ele faz parte do custo fixo. Quando você não tem um Prolabore fixo, estabelecido, você corre o risco de ficar tirando da sua empresa mais do que ela poderia te dar. Isso vai comprometer, vai comprometer muito o caixa da sua empresa. Por outro lado, se você não tem esse valor fixo, como você vai incluir esse valor no custo fixo? E se você não incluir ele no custo fixo, na hora de precificar, fica faltando um dado muito importante. Então, interessante. Então discuto um pouco essas definições na minha consultoria e depois a gente leva para a prática, porque o empreendedor ele tem que sair de uma consultoria entendendo como gerir a sua empresa. Importante isso. Obrigado, Miriam. Agora, Tâmara Campos, quando alguém chega, eu vou perguntar para você especificamente de uma pessoa que chegue, né, para você praticar com ela a educação financeira. Quando alguém chega até você totalmente perdido, qual é a primeira coisa que você tenta resgatar na pessoa? É o financeiro ou a autoestima? Os dois têm a ver? Tem. Primeira coisa que eu pergunto: quais são seus sonhos?
Tem gente que não tem sonhos. É. Então não tem por que ter planejamento financeiro. Não tem sonhos, não tem metas, só vive o hoje. Então eu resgato primeiro a autoestima através dos sonhos, das metas, e depois a gente começa passinho por passinho a organizar as finanças. Porque às vezes nós estamos tão no automático que não sabe nem por que estamos trabalhando, por que estamos fazendo dinheiro, o que faz sentido para mim. Algo que eu escuto muito. Ah, eu quero viajar. Sim. Mas aí os gastos, gasta com tudo que aparece pela frente. Na hora que junta todo aquele dinheiro, gastou R$2.000 no mês. Fala, gente, se você juntar esses dois, que seja 1.000, Sim. você faz uma viagem. É. Recentemente, uma cliente falou assim, Tâmara, que eu passo umas missões, e uma das missões é fazer as anotações diárias dos gastos para a gente entender. Porque fala, eu não gasto com quase nada e não vejo meu dinheiro. Eu falei, então, vamos lá, vamos anotar. Ela falou assim, Tâmara, eu não sabia que de 20, de 30, de 40 na padaria virava R$1.000. Então, a gente começa a resgatar isso através dos sonhos. Porque se a pessoa tem sonho, tem um objetivo, a gente consegue traçar... Porque o nosso cérebro é inteligente. Então, se eu não dou um norte para ele, ele não vai aceitar qualquer coisa. Então, ter um norte no sonho e nas metas é onde ajuda a gente a planejar. Certo. Você quer fazer alguma pergunta, Franklin? Porque eu tenho uma pergunta específica para a Miriam. Não pode perguntar Eu pra posso Miriam. perguntar? Vamos lá. Então tá bom. Eu vou perguntar para você, Miriam Dantas. O que você acredita que o dinheiro é capaz de curar na vida das pessoas no âmbito de empresas, né? Que você dá consultoria. Olha, eu vou pegar até um gancho no que ela disse. A autoestima é um ponto, porque você admitir que você faliu, mexe com a autoestima. Mexe, né? Então, assim, dessa desorganização, mesmo da empresa, ela mexe com a autoestima. Eu não dou conta, eu não sou capaz, eu fracassei, eu vou ter que reconhecer que eu fracassei como empresa. Eu peguei um dinheiro, financiei isso, não deu certo. Pegou um dinheiro emprestado do sogro, da sogra, para começar um negócio e não deu certo. Então, isso aí mexe muito, Mexe. muito. E o que me entristece, a mim como consultora, é que vê que tem muito empreendedor ainda que não procura ajuda. Tem o caso daqueles que não procuram nem para abrir a própria MEI, abre errado, né? Com informações Exatamente. erradas e nunca consertam. Aí depois a conta chega, né? Não procura, exatamente, não procura ajuda. Porque eu sei que é difícil, que todo mundo, para todo mundo é tudo muito corrido. E que eu também sei que se a pessoa o mecânico, eles entende de mecânica. Sim. E às vezes parar para entender de gestão financeira, ele não tem interesse nisso. Mas ele precisa parar. Ele precisa procurar uma ajuda. Se ele não pode fazer, então ele procura alguém que possa fazer por ele, para não deixar desandar. Porque vai deixando, não, porque eu não entendo disso, eu não tenho tempo para isso, não, isso é muito difícil, e vai deixando. Então, aí, isso que você disse é muito importante. Quando chega em janeiro, todo mundo está desesperado, começa a receber a notificação do MEI. Porque não pagou, porque não sabia o que poderia acontecer se não pagasse. Até mesmo do não Simples sabia que Nacional, tinha que declarar. Né? Perde o Simples porque Perde deixou o Simples. Né? As consequências são grandes. grandes. Mas não tem conhecimento, mas também não busca o conhecimento. Então, assim, e hoje a gente tem muitas fontes para isso. Tem muita informação gratuita, exatamente, boa, que pode ajudar. Sim. Mas deixa para amanhã, não, isso não é tão importante. O importante é fazer o dinheiro. Mas se você faz o dinheiro mais desorganizado, não consegue controlar, lá na frente vai vir a conta e vai ser cara.
E outra coisa, né, Mira, mesmo que tenha que pagar uma consultoria, né? O brasileiro, a gente já falou sobre cultura aqui, a cultura é totalmente diferente, né? Ele tem que ver isso como um investimento, né? Contratando uma consultora ou uma educadora financeira, é um investimento, né? Porque assim, naquele momento tem o custo, mas você vai ver o benefício futuro, né? Exatamente, é um investimento. Lá na frente ele vai ver o resultado e vai ver o quanto que valeu esse investimento. Mas, infelizmente, talvez falta aí um pouco não digo nem cultura, mas esse desejo de saber mais sobre esse assunto. Eu acho que Sim, a gente ainda tem isso de deixar segundo de plano, né? lado, segundo plano, e nunca chega a vez É. de cuidar da gestão Só da que aí chega empresa. um ponto, igual você falou, né? A pessoa entra em depressão, tem casos que se matam, tem, né? Uma situação, chega uma Infelizmente. situação final mesmo, né? Exatamente, exatamente. Poderia ter procurado uma ajuda, procurado um Sim. conhecimento Tem um livro, que poderia ajudar muito. tem um livro que chama Pai Rico e Pai Pobre. Ele fala muito da corrida dos ratos, que é trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. Então a gente tem que sair desse círculo vicioso para entrar no círculo virtuoso, que é trabalhar, ver o meu dinheiro, planejar e usufruir, né? Então eu acredito que isso entra tanto no âmbito da empresa, porque se você não vê o lucro da sua empresa, você não vê a sua empresa crescendo, não vê o seu prolabore, não faz sentido, né? Sim. E tanto nas finanças pessoais. Agora, Tâmara Campos, falando em dinheiro, por que é tão difícil dizer não quando o assunto é dinheiro? Porque tem gente que não consegue dizer não, né? Tem muitos casos que não consegue dizer não. Como eu disse, né, a neurociência ela explica isso. O nosso cérebro ele quer tudo o que está mais fácil. Então, falar o sim está mais fácil. Falar o não, às vezes vai gerar um constrangimento, às vezes vai precisar de uma disciplina. Então, o nosso cérebro ele quer poupar o nosso esforço. Então, falar o sim, às vezes ele vai estar poupando. Então, eu preciso traçar um novo caminho neural para que eu aprenda a lidar com o meu dinheiro, para que eu possa falar não na hora que eu tenho que falar não e sim na hora que eu tenho que falar sim, porque ao contrário também é verdadeiro. Sim. Às vezes a gente fala não por um sonho, enquanto a gente tem que falar sim. Fala, poxa, você fala um sim para isso que não faz sentido e fala não para sua viagem. Exatamente. Então, Agora, quem não está conseguindo aí dizer não pro dinheiro e precisa resolver essa situação, né? E precisa de uma educadora financeira, como as pessoas te acham aí na internet? no Instagram, Rota das Financas, entrando lá no link, clicando, cai direto no meu WhatsApp, pode conversar comigo que a gente vai resolver isso. E também pode encontrar a consultoria, né, da Miriam também no Instagram e nas redes, né, Miriam? Exatamente. Se eu não estiver enganada, Miriam Underline Financeiro Virtual. Lá também tem um link para o meu WhatsApp. Pode mandar mensagem lá. E se a gente alguém estiver conversa. encontrando, pode perguntar para a Tâmara, né? Sim. Tâmara, me passa aí o caminho. Instagram da Miriam. Miriam. Lá no Miriam. nosso Não, podcast também no Instagram, lá, se pesquisar o nome delas, da Tâmara, Sim, tanto da vai Mira, elas estão aparecer, com a né? gente Vamos lá. deixar lá. É verdade. Agradecendo mais uma vez aqui, né, Franklin, as empresas que patrocinam aqui os episódios do nosso Papo de Empreendedor. Você já vai curtindo, compartilhando e acessando sempre aí o nosso material. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. A gente está quase chegando aqui ao final, segundo a produção já me disse. Miriam, quando você olha para todos os casos que você ajudou como empreendedores nível empresa, né? Qual a história que ainda te arrepia? Olha, uma senhora que era artesã Hum. e que ela chegou numa consultoria chorando. Chorando, tinha uma loja, vendia o artesanato dela e que ela chegou chorando, porque disse que era o sonho da vida dela, mas que ela estava desistindo porque não tinha jeito. Né? E me emocionei aquele dia com ela, e eu, conforme eu fui desenrolando a consultoria, e ver o olhinho dela brilhando novamente, ela tendo esperança
porque o trabalho dela era um trabalho muito bonito. Eu consegui com a minha consultoria encher ela de esperança. Então, assim, me emocionou essa história, e eu sempre que me lembro dela, eu ainda me emociono. E essa mulher, ela marcou tanto que eu fui numa feira do Sebrae e passei por ela no corredor. Ah, que A gostoso. gente tinha se visto uma vez, porque ela é de fora. E eu passei por ela e falei, gente, essa é aquela pessoa que eu atendi e que chorou na consultoria. E eu fui conversar com ela. Falei, você lembra de mim? Lembro, nossa, me deu um abraço. Então, essa acho que foi uma história assim, mais emocionante que eu tenho, dessa artista aí, que realmente surgiu nela a esperança novamente. E você sente orgulho, né, quando encontra uma pessoa que você conseguiu ajudar, né, em consultoria. É gratificante, né? Muito. Porque às vezes tem pessoas que não conseguem passar aquilo que ela aprendeu para o outro, né? Não sei se por medo, em vários campos, né? Ah, eu não vou ensinar, não. Eu não vou te passar o que eu sei. O que acontece, né? E o que vai acontecer se você ensinar uma pessoa para o caminho do bem, financeiramente ou não, o que vai acontecer lá na frente já não nos cabe mais, né? A gente que passou a nossa experiência, ele como operador de crédito, você como consultoria, ela como educadora, eu no âmbito do rádio, das vendas. Eu acho que se você sentir no coração de ajudar, né, de ensinar, o que vai acontecer daqui para frente já não, como eu disse, já não nos cabe, né? Não nos A cabe. gente, e não é só aquela frase de falar, de dizer, né, eu fiz a minha parte. Não é só dizer, eu fiz a minha parte, porque em várias respostas aqui de vocês duas, eu costumo muito prestar atenção nos convidados, o brilho nos olhos de falar do assunto. Não é simplesmente bater uma meta de ter tantos clientes para educação financeira ou consultoria. Não, é de aplicar as fórmulas, ajudar e ver o resultado acontecer e melhorar a vida das pessoas, né? Sim, Não é esse o intuito? é esse. Seu como educadora e seu como consultora. Vai do nosso propósito. Acho que eu e a Tâmara, a gente está junto aí nessa nossa jornada financeira aí. Quem é você dentro do seu CNPJ, né? Esse projeto que a gente tem junto. Porque, no fundo, nós temos esse mesmo propósito. A gente tem lá dentro isso que uma chama de ajudar as pessoas, né? Então, às vezes, a gente entrega até um pouco a mais numa palestra, numa mentoria que a gente dá, porque a gente vê que a pessoa está ali com aquela sede, que ela está aprendendo, está captando tudo aquilo, sabe? Então, eu acho que é o nosso propósito ajudar as Mostrar pessoas, que é dela possível. pessoal e eu na empresa. Eu É acho isso que que- também a maior felicidade de vocês é quando é a mesma coisa de vender crédito ou qualquer outro produto, né? É quando a pessoa sente confiança que você está ajudando ela, né? Porque é difícil você convencer uma pessoa a ter confiança em você, principalmente nessa área, né, de vocês aí financeira. E é muito pessoal, né? Sim, Tanto você falar da sua empresa, quanto você falar das suas finanças pessoais. Muitas pessoas têm vergonha, né, de sim. falar. Falar, poxa, ai, você não vai nem acreditar. Então, você passar essa confiança que você está falando, que ela pode confiar em você, que ela pode abrir, que aquilo ali vai ser tratado com carinho e com respeito. Sim. Maravilha. Estamos recebendo aqui, Franklin, nesse 7º episódio do nosso Papo de Empreendedor, né? Elas aqui da Rota das Finanças. Ela está por aqui, a Tâmara Campos, que é educadora financeira, e também a Miriam Dantas, que é consultora financeira. Franklin, você tem mais alguma pergunta? Aquela pergunta final para as duas, ô Luciano. Ah, tá. Antes de fazer essa pergunta final, eu quero perguntar para a Tâmara o seguinte. Eu já perguntei, né, na questão de dizer não para o dinheiro, mas você, analisando o perfil das pessoas que você faz aí a sua educação financeira, você percebendo o que acontece internamente quando uma pessoa finalmente entende a sua vida financeira? Paz é o primeiro passo. De vez em quando eu faço essas perguntas. Aí na enquete que eu fiz recentemente, o primeiro é paz, o segundo é confiança, ficam mais autoconfiante, e o terceiro, liberdade. Sim.
Liberdade de usar, de usufruir melhor do dinheiro. Maravilha. Agora, então, a gente vai para a última pergunta aqui para as duas, né, Franklin? Se você, Miriam, pudesse deixar uma única mensagem para quem está vendo a gente e está se sentindo perdido financeiramente, qual seria no nível de consultoria de uma empresa, né? Procure ajuda o quanto antes. Não deixe para depois. Não tenha vergonha de falar sobre a situação do seu negócio, porque o consultor está aí para isso. Quem entende pode te ajudar. Então, procure ajuda. Procure conhecer sobre esse assunto. E não deixe para depois. Haja logo, antes que seu problema se torne maior. Não tenha vergonha. E procure. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não coloque desculpa. Procure alguém para te ajudar. Legal. Maravilha. Repito a pergunta para você, Tâmara Campos. O dinheiro ele está mais relacionado a comportamento e a hábitos do que com dinheiro propriamente dito. Então, olhe com carinho, faça o gerenciamento das suas finanças. Como a Miriam disse, não tenha vergonha de procurar ajuda. Não espere ficar com a corda no pescoço. Ou se tiver também, não tem problema. Há solução. Educação financeira é para todo mundo, da criança até o mais idoso. O quanto antes você que está assistindo a gente aprender a lidar com as suas finanças, será bem melhor. Tem algum assunto que a gente não tocou, que vocês gostariam de acrescentar nesse final? Fora o novo projeto aí, né, que já tem, acho que 1 ano já. Tem 1 ano de projeto. É um prazer poder ajudar pessoas a entender melhor das suas finanças. É um projeto muito legal. Então, nós temos a palestra, nós temos workshop, Sim. nós temos mentoria dentro desse projeto. Então, Onde é que bem eles bacana. podem encontrar os dias desse projeto? É pelo Instagram de vocês? Isso, pelo Instagram, a gente lança, né, quando vai ter uma palestra ou quando vai ter um workshop. Geralmente são um grupo de pessoas que nos procuram e a gente faz esse trabalho. Certo. Agora, como que as pessoas te acham fisicamente, não pela internet? Fisicamente, na verdade, hoje eu trabalho mais remoto, né, mais atendimento online, mas geralmente eu vou até a pessoa e a gente faz esse trabalho aí legal. E você, Miriam? Eu tenho meu escritório lá em Álvares Machado, Sim. na rua Rio Barbosa, 190, sala 2. Fica uma quadra ali da Igreja Matriz. Bem no centro, né? Bem no centro de Álvares Machado. É lá que eu atendo meus clientes quando tem alguma coisa presencial e também os clientes online. É lá que eu presto meu serviço, né? Então, quem precisar falar comigo, pelo telefone, Instagram, presencialmente, pode me procurar lá na minha sala. Legal. Eu quero agradecer nesse momento a sua presença, Tâmara. Obrigada. Muito obrigado, Tâmara. Obrigada. Um abraço também, obrigado pela presença, Miriam. Eu que agradeço. Agradeço muito pelo convite. Nós agradecemos. Maravilha. Franklin, obrigado mais uma vez aqui, Luciano. dividindo a apresentação comigo. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, as empresas que viabilizam cada episódio, né? E só lembrando, nosso Papo de Empreendedor foi criado para contar histórias de pessoas reais que empreenderam, chegaram ao sucesso, e o próximo pode ser você. E só lembrando também, de repente alguém fala assim, vocês falam tanto de empreendedor, mas já até trouxeram aí empresários. A gente entende que tem um caminho, a pessoa começa a empreender e pode se tornar um empresário de sucesso, Sim. conforme o negócio vai crescendo, né? Sim. E a gente pretende trazer aqui pessoas que empreenderam e que hoje são grandes empresários. Então, vai curtindo, vai compartilhando. Este foi o 7º episódio. Obrigado pelo carinho e até o próximo episódio do nosso Papo de Empreendedor. Tchau, gente. Até mais.